Dia, bom dia. Chegamos no nosso 12º dia. Estamos na reta final, a gente começa a ficar triste, né? Mas o bom é que a gente vai iniciar outro livro. Dentro de 40 dias, vamos ter aí uma média de 3 livros aí que a gente vai ler em 40 dias. Gente, hoje então, capítulo 11, Como ver o invisível. No instante que a porta do avião se abriu, o calor invadiu a cabine. Como ainda não era verão, esperava-se que a fama do calor não se confirmasse tão rapidamente. Mas aquele lugar era diferente. Ao sair da aeronave, o vento quente quase fez com que seu chapéu fosse levado embora. Levando a mão direita à cabeça, ele levanta o olhar e sente o sol bater no seu rosto e mãos, únicas partes descobertas de seu corpo. Olha para o lado e vê seu irmão fazendo a mesma coisa. Ele sabia que seu irmão não gostava do clima quente, mas tinha uma missão ali. Eles vão para o carro, onde o motorista prontamente abre a porta para que entre. Logo atrás deles, chega mais membro da equipe. O motorista fecha a porta, entra no veículo e liga o carro. Em minutos, estão na estrada principal. Eu tenho um bom pressentimento dessa vez, diz o irmão mais novo. O mais velho, com o olhar de quem não sentia a mesma coisa, balança a cabeça e diz: os números não mostram um bom sinal. Não vamos criar expectativas infundadas antes da hora. O carro continua por alguns minutos. Depois de certo tempo, entra uma estrada de terra. A estrada principal vai ficando para trás, enquanto a vegetação muda aos poucos. O veículo dá solavancos e saltos inesperados pelos buracos na estrada. Sinais de que aquele caminho era raramente feito. Eles andam em silêncio e percorrem uma distância considerável, vegetação adentro. Chegamos, é aqui, diz o irmão mais velho. Eles abrem a porta e saem do veículo. O calor, por incrível que pareça, dava a impressão de ter se acentuado ainda mais. Seu olhar se perde por campos espaçosos entre árvores e vegetação selvagem nativa. O irmão decide caminhar em poucos passos, nota que suas pernas afundam na terra úmida. Mais do que água, o lodo era uma mistura de matéria orgânica com água suja. O cheiro era muito forte. Com o sol batendo de cima, a água evaporava em forma de umidade e subia lentamente, impregnando narinas, pele e roupas de qualquer pessoa que passasse por ali. Insetos, muitos insetos, mosquitos tão grandes que pareciam sobreviventes diretos da pré-história. Precipitavam-se sobre os homens. O zumbido era alto e constante. Nitidamente, eles eram invasores dali, e a natureza não parecia estar estendendo um tapete vermelho para recebê-los. Obviamente, foi um erro termos vindo. Não há nada aqui. Este lugar não é nem de perto o que buscamos. Vamos embora, diz o irmão mais velho, visivelmente irritado e decepcionado com o tempo perdido. Ei, está me ouvindo? Vamos embora, repete o irmão mais velho. Mas o irmão mais novo não ouve. Ele parece estar com o olhar fixo em um ponto. Seu semblante irradiava felicidade. Você está me ouvindo? Vamos embora. Só perdemos tempo vindo aqui. Eu deveria ter confiado nos números iniciais. Este lugar é terrível, bradou o irmão mais velho. Mas o irmão mais novo estava fora de alcance. Seu corpo estava ali, mas sua mente parecia estar em outra dimensão. Sorriso no canto da boca, os olhos lentamente apareciam imensidão no lugar, a cabeça movendo-se gentilmente para cima e para baixo, como um sinal instintivo de aprovação. Hoje é um dia histórico. Nossa busca terminou. Este lugar é perfeito. Só um minuto. Eu estava vendo onde vamos construir o castelo da Cinderela. Você enlouqueceu? Olhe para esse lugar, é a pior escolha possível para se construir um parque de diversão como o nosso. É um grande pântano, gritou indignado o irmão mais velho. O irmão mais novo aponta para baixo e diz: não se preocupe,
Nós vamos secar este pântano, nem que seja a última coisa que eu faça na vida. Esse episódio aconteceu no dia 24 de outubro de 1965. Apenas alguns meses após o diálogo entre os irmãos, um dos principais veículos de notícia da cidade, Orlando Sentinel, anuncia em sua matéria de capa: comprador misterioso revelado, Disney. A matéria revela que a cidade viria um centro de atração para milhões de turistas e bilhões de dólares nos próximos anos. Menos de 6 anos depois, a Magical Kingdom abria suas portas e mudava para sempre a relação das crianças com os contos de fada. Aquele diálogo entre Walt Disney e seu irmão mais velho, Roy, não ficou somente na teoria. Contra todas as indicações técnicas, ele de fato secara o pântano que havia ali. E hoje, que construíram no lugar, atrai em torno de 60 milhões de turistas por ano. Ver além do pântano. O Walt Disney era um visionário. Ele tinha capacidade de ver o que praticamente ninguém mais via. Desde sua infância, era guiado não pelo que seus olhos enxergavam, mas pelo que a sua imaginação poderia criar. Seu irmão Roy é conhecido por poucas pessoas, diferentemente de Walt. Ele era avesso às câmeras e gostava de trabalhar nos bastidores. Mas se Al era um gênio visionário, Roy era um genial em sua capacidade de estruturação. Ele cuidava das finanças e era responsável por encontrar as maneiras físicas de materializar o que seu irmão criava no campo mental. Sem ele, não existiria uma empresa chamada Walt Disney World. Eles se complementavam. Um ajuda o outro a fazer mais e melhor. Amavam-se profundamente e trabalharam juntos durante todo o dia. Mas Roy era o tipo de pessoa pé no chão. Era guiado por fatos, números, estatísticas. Era guiado pelas possibilidades. O Al via o invisível. Suas ideias costumavam ser fora do normal, do prazo e dos padrões. Ele não se importava com o que era possível. Importava com o que era impossível. Eu amo o impossível. Lá, a concorrência é menor, diz ele uma vez. Os visionários deste mundo muitas vezes até têm ideias incríveis, que podem mudar as coisas, podem levar nossa espécie para um próximo nível. Mas o que torna bons em sonhar, os torna frágeis em executar. A habilidade necessária para ver o invisível é geralmente aposta, a habilidade necessária para executar essa ideia. Ou você sonha, ou você realiza. A parceria entre o Walt Disney e Roy é um símbolo poderoso de como as grandes coisas nascem e se materializam neste mundo. Nós precisamos de engenheiros, cientistas, matemáticos, arquitetos, biólogos, químicos e físicos, pessoas com um conhecimento profundo que dominam a arte de construir, expandir e melhorar o mundo em que vivemos. Sua habilidade de ter uma visão fria e calculista permite que os aviões atravessem o globo sem acidentes e arranha-céus resistam ao teste do tempo. Eles são valiosos, pois dominam a ciência de trabalhar com possibilidades. Mas também precisamos de visionários, sonhadores, loucos, pessoas que conseguem olhar não o mundo como ele é, mas como ele poderia ser, que tem a capacidade de imaginar e sintonizar ideias que são tão fora do padrão atual que acabam mudando o padrão. Conceitos e propostas que beiram a fantasioso, o utópico e irreal. Essas ideias são as que trazem saltos enormes de crescimento para a humanidade. Eles são valiosos, pois conseguem trabalhar com a ciência das infinitas possibilidades, de ver não o que é, mas o que poderia ser. O mundo está repleto de opções para melhorar sua capacidade técnica, seu lado Roy de ser. Por isso, eu queria tirar um tempo para falar do outro lado, tão importante quanto o lado, o Walt, de ver o invisível. Líderes eficazes trazem os outros para sua visão. Na década de 1960, os Estados Unidos estavam em uma forte corrida espacial com a União Soviética.
o governo tinha uma visão de como poderiam liderar o mundo na área de tecnologia se vencessem essa guerra, mas isso iria custar muito esforço. Como justificar investir bilhões e bilhões em algo vago como ir ao espaço, quando o país ainda tinha tantos problemas reais na Terra para resolver? No dia 12 de setembro de 1962, o presidente norte-americano John Kennedy se dirigiu à nação. Ali, ele compartilhou sua visão sobre a corrida espacial que entrou para a história. Em seu depoimento, ele explica a grande oportunidade que se apresenta para seu povo. Que se apresenta para seu povo. Se a história de nosso progresso nos ensina alguma coisa, é que o homem, em sua busca por conhecimento e progresso, é determinado e não pode ser dissuadido. A exploração do espaço continuará, quer participemos ou não, e é uma das grandes aventuras de todos os tempos, e nenhuma nação que espera ser líder de outras nações pode esperar ficar para trás na corrida pelo espaço. Aqueles que vierem antes de nós garantiram que este país passasse pelas primeiras ondas das revoluções industriais, as primeiras ondas da invenção moderna e a primeira onda da energia nuclear. E esta geração não pretende fundar-se nas costas da era vindouro, do espaço. Queremos fazer parte disso. Queremos liderá-lo. Pois os olhos do mundo agora olham para o espaço, para a Lua e os planetas, além, e juramos que não o veremos governado por uma bandeira hostil de conquista, mas por uma bandeira de liberdade e paz. Juramos que não veremos o espaço cheio de armas de destruição em massa, mas com instrumentos de conhecimento e entendimento. E a parte mais famosa do discurso. Nós escolhemos ir à Lua. Optamos por ir à Lua nesta década e fazer as outras coisas, não porque são fáceis, mas porque são difíceis. Porque esse objetivo servirá para organizar e medir o melhor de nossas energias e habilidades. Porque esse desafio é um que estamos dispostos a aceitar, um que não estamos dispostos a adiar, e um que pretendemos vencer e os outros também. É de arrepiar, não é? Aqui vemos um líder que tem uma visão tão grandiosa que poucas pessoas conseguem acompanhar. Mas ele sabe que não vai conseguir realizar isso sem o apoio das outras pessoas. Ele sabe que elas conseguem ver o máximo possível, mesmo que não seja o mesmo que ele vê. Quanto mais próximos chegarem dessa visão compartilhada, maiores as chances de sucesso. Nesse trecho, ele deixa bem claro que não sabe como isso será feito, mas que será feito, e essa é uma chance de embarcar na maior conquista de todos os tempos. Mas, se eu disser, meus concidadãos, que enviaremos à Lua a 240 milhas de distância da estação do controle em Orson, um foguete gigante com mais de 300 pés de altura, o comprimento de um campo de futebol feito de novas ligas de metal, algumas das quais ainda não foram inventadas, capazes de suportar o calor e as tensões várias vezes mais do que jamais foram experimentadas, equipadas com uma precisão melhor do que o melhor relógio, carregando todo o equipamento necessário para a produção, orientação, controle, comunicação, comida e sobrevivência, em uma missão não experimentada, a um corpo celeste desconhecido e depois devolvê-lo com segurança à Terra, entrando novamente na atmosfera a velocidades de mais de 40 mil quilômetros por hora.
causando calor, cerca de metade da temperatura do Sol. Quase tão quente quanto está aqui hoje. E faça tudo isso. Faça o direito, faça o primeiro antes de outras nações e antes que esta década termine. Então, devemos ser ousados. Veja como ele vence a oportunidade. Ele tem a visão, mas não tem os meios para chegar lá. Ele precisa de muitas pessoas com o perfil de Roy do seu lado. Grandes líderes possuem essa habilidade. Além de pensar diferente, conseguem tangibilizar, tornar mais real, mais palpável a visão que norteia o que precisa ser feito. Ele não sabe os detalhes técnicos, mas ele consegue tangibilizar a oportunidade o suficiente para que aqueles que têm competência para descobrir os meios para realizar, de fato, se sintam motivados a embarcar nesta visão. Por isso que toda empresa, além de valores e missão, precisa ter uma declaração de visão, para que todos entendam em qual jornada ela decidiu embarcar. Ou seja, não basta ver o visível, é preciso narrá-lo com detalhes para que mais pessoas consigam ver o suficiente para apoiar sua visão. Você precisa parecer um louco. Um louco no manicômio estava passeando pelo pátio com uma escova de dente amarrada na ponta de uma coleira. Passeando com seu cachorrinho? Pergunta um dos médicos. Claro que não. Não vê que é uma escova de dentes? Responde o louco. O médico dá um sorriso de aprovação e se afasta. O louco abraça a escova e diz: enganamos ele mais uma vez, Totó. Te falei, confia em mim. Ai, ai, ai. Muitas vezes... quase dando treco aqui. Muitas vezes você precisa acreditar tanto em sua visão que, para outras pessoas olhando de fora, você só pode estar maluco. Eu, pessoalmente, adoro a visão de que o que me preocupa não é acharem que estou louco, e sim, se estou sendo louco o suficiente. Steve Jobs foi um grande exemplo moderno. Ele era tão apaixonado, tão inspirador, que falava com sua equipe sobre coisas muito fora da realidade, como se fossem algo simples de atingir, que só dependiam deles. Sua equipe cunhou o termo campo de distorção da realidade para essa habilidade que Jobs tinha, com seu charme, inteligência e energia. Ele conseguiu infectar as pessoas com sua visão de coisas fora da realidade. O engenheiro entrava na sala para explicar por que algo não podia ser feito e, depois de um tempo, saía da sala comprometido com aquilo em metade do tempo. Esse poder de Jobs fez com que a Apple se tornasse uma das empresas mais inovadoras de todos os tempos. Não era movida pelas possibilidades, mas por fazer o impossível. Eu lembro de anos atrás, quando realizamos o lançamento da primeira turma de empresários de nosso método Fator X. O curso era novo, não havia alunos ou casos de sucesso ainda. Todos os especialistas nos disseram que se conseguíssemos 100 mil reais, já estaria ótimo. Muitas universidades não conseguem isso no primeiro ano de seus cursos. Nós miramos a Lua e, com o nosso time comprometido a provar para o mundo que não somos uma empresa comum, faturamos mais de R$1 milhão em algumas semanas. Mas isso não seria possível sem que todos estivessem dispostos a parecer loucos. Paixão é contagiosa. Ajude as pessoas a entender sua visão e sentir sua paixão por fazer o que parece impossível. Com ser o invisível,
precisamos treinar nossa mente a enxergar novos ângulos, ver as mesmas coisas, mas de um jeito novo. Quando todos veem somente um tijolo, você enxerga um item de decoração, um peso para sua porta ou mesmo um porta-canetas. Como falamos nos capítulos anteriores, a riqueza está nos olhos de quem vê. E quanto mais você vê, mais riqueza gera. É a melhor maneira de ver mais e ter mais possibilidades de conexões neurais que outra pessoa. Pesquisas mostram que estudantes que fazem intercâmbio para outros países são mais criativos, têm mais assimilação de processos cognitivos complexos, ou seja, criam mais alternativas do que as pessoas normais. Você precisa treinar seu cérebro a criar conexões que outros ainda não criaram. Pensamento convergente. No modelo tradicional de escola, não somos treinados a ver o novo, somos treinados a ver o que é esperado de nós. Você até pode ser abrangente no pensamento, mas no final tem que chegar na resposta certa para receber uma nota alta. Caso contrário, é reprovado. Por causa disso, crescemos treinados e não procuramos novas maneiras de fazer as coisas. E sim, achar a única resposta certa, só uma. Por isso, esse mundo tem tanto mais do mesmo. Pensamento divergente. Aqui, o objetivo é o contrário. Você é recompensado por quantas variações, inovações, alterações e misturas consegue criar a partir de uma única ideia. Não é sobre achar a resposta certa, é sobre ter o máximo de alternativas possível. Aí não bate o desespero. Se algo não funcionar, você tem outra, e mais uma opção. As chances de você chegar na resposta de que precisa antes das outras pessoas é muito maior. Visionários têm a capacidade de pensar em possibilidades novas, em olhar velhos problemas, aplicando novas abordagens que ninguém havia pensado ainda. Quando o trem de alta velocidade, que pode passar de 300 km por hora, foi criado no Japão, os engenheiros enfrentaram o problema do barulho. A onda de impacto sonoro do trem cortando o vento era alta demais para as casas vizinhas. Até que, um dia, um engenheiro estava vendo um documentário sobre a natureza e viu um passarinho. Ele é capaz de mergulhar e sair voando novamente em segundos. Então veio a ideia: e se o mesmo formato do bico fosse usado no trem? Problema resolvido. Por isso, hoje, os trens têm esse formato. Muitas ideias nascem de capacidade de encontrar soluções para problemas em lugares onde não se esperava. Newton vislumbrou a possibilidade da lei da gravidade quando uma maçã caiu em sua cabeça. Arquimedes descobriu como medir a quantidade de ouro na coroa do rei enquanto tomava banho de banheira. Ficou tão entusiasmado que saiu sem roupa, gritando eureka. O carrinho do bebê dobrável que você guarda no porta-malas do carro foi criado por um engenheiro que trabalhava com aviões e foi inspirado no trem de pouso dos aviões. Coloque uma ideia à prova. Como você sabe se sua ideia é visionária ou ainda mais do mesmo? Muitas pessoas acham que criaram algo incrível e criaram algo incrível, a fórmula da juventude.
a última bolacha do pacote, só para descobrir que tiveram uma ideia bem básica e genérica. Para isso, criei uma ferramenta para ajudar você a descobrir. Leva minutos para aplicar e pode economizar muito tempo e dinheiro antes de você sair por aí acreditando ser o novo Walt Disney. Ela é especialmente poderosa para validar ideias que querem quebrar paradigmas. Desde uma ideia de uma nova proposta de regime de trabalho para seu chefe, até a criação de um novo modelo de negócio. Colocar sua ideia à prova vai ajudar demais seu sucesso. Como funciona? Olha só. Prova, PROVA, é um acrônimo para 5 frases de análise de ideia inovadora. P, problema. R, raiz. O, opções. V, vantagens. A, atributos. P, problema. Que problema estou tentando resolver? Qual a dor que quero acabar ou desejo que quero atender? Imagine que você criou um pet shopping drive-thru, onde o cliente compra sem sair do carro. Qual a dor aqui? Ter que estacionar e pegar filas no caixa para fazer compras no caminho de casa. Receita de solução. Que receita nova você sugere para resolver o problema acima? Como sua ideia é superior, muito superior à solução padrão atual? Meu medo não é pensar em que estou louco, mas que não estou sendo louco o suficiente. No nosso exemplo, todo mundo só tem estacionamentos, mas ninguém realmente vende um drive-thru ainda. As pessoas não querem perder tempo. É bom ficarmos dentro do nosso carro, mexendo no celular, pois é um ambiente amigável. Muita gente se incomoda de ter que estacionar, descer do carro, andar pelo mercado, pegar fila, voltar para o estacionamento. Com nossa solução, ela faz o pedido da mesma forma que em redes de fast food, pedindo em uma janela, ou pelo aplicativo, fazendo o pagamento e retirando na outra janela, em muito menos tempo. Ou opções de remédios. Quais as 3 opções ou alternativas existentes hoje para esse problema? Um exemplo do pet shopping. Poderíamos citar: aplicativos de entrega, deliveries dos outros pet shopping ou grandes mercados que também oferecem alguns produtos para animais, além de todo o resto que o mercado normal vende. V, vantagens. Quais as vantagens de cada opção? Quais produtos fortes e fracos? Delivery. O ponto forte é que dá para pedir direto para a loja. Ponto fraco. Poucas lojas oferecem e precisam telefonar para pedir. Mercados. Ponto forte é que a pessoa já pode comprar mais coisas além de itens para o pet. Ponto fraco. Tem que estacionar e caminhar. Aplicativos de entrega. Os pontos fortes são que eles têm preços baixos, muitos entregadores e pode ir comprar em qualquer lugar. Pontos fracos, pedido pode vir trocado. Nossa vantagem: o cliente está no caminho de casa, não tem que estacionar e não precisa telefonar, pois temos nosso próprio aplicativo. Ele pode pegar e só mostrar o QR Code para retirar o pedido. Já temos o ponto em uma avenida bem movimentada. A. Atributos. Quais atributos, ingredientes ou componentes
essas opções utilizam? O que do novo poderia testar para criar uma nova receita de solução? Em nosso exemplo, todos usam estacionamentos, telefone ou aplicativo. Os ingredientes novos que podemos aplicar em nosso caso é o drive-thru. Se der certo, o nosso sistema pode se tornar uma franquia para ser implementado em outros pets do país. Resultado final. Note que aqui temos uma luz amarela. Na fase V, ficou claro que os aplicativos de entrega parecem ter uma vantagem forte, pois eles resolvem o problema de falta de tempo das pessoas, o P do início, sendo que o entregador pode ir buscar o produto em qualquer loja da cidade, não está preso a uma só loja. E ainda há tantos entregadores que o tempo de espera é mínimo. Um forte acorrente a barrar nossa ideia na forma atual. Se continuar assim, na medida que mais entregadores se inscreverem para fazer parte do aplicativo do delivery, menos valor eu vou agregar para o meu cliente. Aqui, sei que preciso sentar e repensar como resolver este problema a longo prazo, para não ser surpreendido em pouco tempo, porque minha ideia não gera mais interesse nas pessoas. Ou seja, melhor resolver isso antes de continuar. Deu para pegar a ideia? Nem toda ideia é um bom negócio. E nem todo bom negócio é uma boa ideia. Saber enxergar o que outros não conseguem ver é o segredo para criar ideias que resolvem problemas, agregam valor e encantam pessoas, como todos os grandes visionários do mundo fizeram. E você pode fazer o mesmo. Abaixo, compartilhe um exercício simples para ajudar você a expandir sua capacidade de ver o invisível. Saber ver o que outros não veem e comunicar para que acreditem. Isso é pensar diferente. Topa o desafio? Jogo reinventando a roda. Escolha um objeto que esteja perto de você agora. Pode ser uma caneta, uma caneca, uma roupa, seu celular ou um carro. Dica 2. Eu lhe apresento. Imagine que você está anunciando o lançamento de algo novo que o mundo ainda não conhece. Então, você diz a frase: senhores e senhoras, eu lhes apresento um novo XXX e cria um novo nome. Não pode ser o mesmo que o objeto já tem. 3. Dê novas funcionalidades. Explique novos usos para o objeto. Uma caneca pode virar uma agulha gigante. Uma caneta pode virar uma agulha gigante. Uma batuta de maestro ou um submarino transparente. Não tenha medo. Pegue o objeto na mão, se possível, e manipule-o em diferentes direções, lados e sentidos. Mostre partes e elementos dele que normalmente não são aparentes. Explique para o mundo por que aquilo é revolucionário. Resuma em uma frase. Depois de 1 ou 2 minutos, conclua a sua apresentação com a frase: por isso, lembre-se XX e resuma os pontos mais importantes
do que falou até agora em uma única frase. Pronto, fácil, né? Faça isso no carro, no banho, na sala de espera, no elevador, enquanto trocar as fraldas do seu filho, sempre que puder. Coloque em prática essa ferramenta. Perceba que a ideia não é achar uma resposta certa, e sim usar um pensamento divergente, que é a capacidade de criar novas respostas, não de encontrar uma única resposta certa. Quanto mais você se permite viajar, mais estimula o seu cérebro a criar novas conexões e seu olhar começa a mudar. Mas um aviso importante, isso é viciante. Seu olhar vai mudar, nada mais será o mesmo. Coisas rotineiras que você nem notava começa a ganhar vida. Sua mente vai começar a indagar. Será que ninguém pensou nisso antes? É aí que o visionário em você vai começar a se mexer. Perfeito, finalizamos o capítulo.